Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido confrontada com essa escolha. Uma escolha que define não apenas o presente, mas o destino eterno. A história está repleta de momentos em que a maioria seguiu o caminho mais fácil, o caminho largo, enquanto apenas alguns, um pequeno remanescente, ousaram trilhar a vereda da retidão. Vamos voltar ao princípio. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em comunhão perfeita com o Criador. O caminho era claro, a obediência era a única exigência, mas a tentação sussurrou, oferecendo conhecimento e poder. Eles escolheram a porta larga da desobediência. Com essa única decisão, a humanidade inteira foi lançada em um caminho de dor e separação. Mas mesmo ali, na promessa de um Redentor, a porta estreita da esperança foi deixada entreaberta. Gerações depois, a maldade se multiplicou sobre a terra. O coração do homem era continuamente mau. O caminho largo tornou-se uma estrada congestionada pela corrupção e violência. Em meio a todo o mundo que se afastava de Deus, um homem encontrou graça. Noé, ele foi chamado para uma tarefa aparentemente absurda, construir uma arca em terra seca. Foi ridicularizado, chamado de louco. Enquanto a multidão continuava sua festa no caminho espaçoso, Noé e sua família, apenas 8 pessoas, martelavam dia após dia, obedecendo a Deus, construindo o único meio de salvação. Eles escolheram a porta estreita da arca. E quando o dilúvio veio, apenas esses poucos foram salvos. O caminho largo levou todos os outros à destruição. Muitos anos se passaram, e o povo de Deus, os israelitas, encontravam-se como escravos no Egito. Seu clamor subiu aos céus, e Deus levantou um libertador. Moisés, criado no palácio do faraó, ele tinha tudo que o caminho largo do mundo poderia oferecer: riqueza, status, poder. Mas ele fez uma escolha. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Ele trocou os tesouros do Egito pela promessa de Deus ao pé do Monte Sinai. Enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro. A maioria queria um Deus que pudessem ver e tocar, um caminho mais fácil. Mas Moisés e um pequeno grupo permaneceram fiéis ao Deus invisível. A jornada pelo deserto foi um teste constante entre a porta larga do retorno ao Egito e a porta estreita da confiança na promessa de Deus. A história se repete. Centenas de anos depois, o reino de Israel estava mergulhado na idolatria. O rei Acabe e sua rainha Jezabel promoveram a adoração a Baal. Os profetas de Deus foram perseguidos e mortos. Parecia que todos haviam se curvado. O caminho largo estava pavimentado com altares pagãos. Mas no meio da apostasia generalizada, um homem permaneceu firme. Elias, sozinho, no Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal. Foi um confronto dramático, onde estava o Deus da maioria, no silêncio. Mas o Deus de Elias respondeu com fogo do céu. Mesmo em sua vitória, Elias se sentiu sozinho, acreditando ser o único fiel que restou. Mas Deus lhe revelou uma verdade consoladora. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Mesmo nos tempos mais sombrios, quando a porta parece mais estreita do que nunca, sempre há um remanescente, um grupo de poucos que se recusam a seguir a multidão. E então, na plenitude dos tempos, a própria porta se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio ao mundo e declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não apresentou um caminho fácil. Pelo contrário, ele disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele curou os enfermos, alimentou as multidões, ensinou com autoridade. Milhares o seguiram, atraídos por seus milagres e palavras de sabedoria. O caminho
parecia estar ficando mais popular. Mas quando ele começou a falar sobre o custo do discipulado, sobre sacrifício, sobre entregar a própria vida, a multidão começou a diminuir. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Ele se voltou para os 12 e perguntou: Vós também não quereis retirar-vos? O caminho se estreitou. No final, quando foi preso e levado para a cruz, apenas um pequeno grupo de mulheres e um discípulo permaneceram à distância. No momento mais crucial da história da humanidade, o Salvador do mundo foi abandonado por quase todos. Ele mesmo trilhou o caminho mais estreito e doloroso de todos, o caminho da cruz, para abrir, para nós, a porta da vida eterna. Ele se tornou a porta estreita. A mensagem de Jesus ecoa através dos séculos. Até hoje, a escolha continua a mesma. O mundo oferece um caminho largo, cheio de distrações, prazeres momentâneos, falsas seguranças e a aprovação das massas. Eu caminho faça o que te faz feliz. Siga o seu coração, seja o seu próprio Deus. É uma estrada bem sinalizada, pavimentada e com muito tráfego. Parece seguro, porque todo mundo está nele. Mas Jesus nos chama para um caminho diferente. Um caminho apertado. Um caminho de arrependimento, de fé, de submissão a Deus. É um caminho que muitas vezes significa nadar contra a corrente, ser mal compreendido, talvez até ridicularizado. É o caminho de negar a si mesmo, de amar os inimigos, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é o caminho mais popular, não é o caminho mais fácil, mas é o único caminho que conduz à vida verdadeira e eterna. Hoje, olhe para sua vida. Em qual caminho você está andando? Você está seguindo a multidão na estrada espaçosa que leva à perdição? Ou você está entre os poucos que encontraram a porta estreita que leva à vida? A decisão de Adão, a obediência de Noé, a escolha de Moisés, a firmeza de Elias, todas apontam para este momento, para a sua decisão. A porta larga está sempre aberta, convidativa, cheia de gente. A porta estreita requer um esforço consciente para ser encontrada e uma decisão deliberada para entrar. Talvez você se sinta sozinho nessa busca. Talvez pareça que o custo é muito alto, mas lembre-se das palavras de Jesus: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E para aqueles poucos que entram, a promessa não é de uma vida fácil, mas de uma vida com propósito, paz e a companhia do próprio Criador. O Sengen. A escolha é sua. A porta está diante de você. Uma é larga e leva à destruição. A outra é estreita e leva à vida eterna. Qual você vai escolher? O tempo é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A porta estreita está aberta. Igreja Internacional. A sua salvação é o nosso sonho.